E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Amém. Cara, esse texto é incrível. Imagina que você tivesse a oportunidade de ter vivido com Jesus, no tempo que Jesus esteve aqui na Terra, nesse mundo, há 2000 anos atrás. Imagina que você fizesse parte daqueles discípulos que caminharam com o Mestre, que andaram com o Mestre. Imagina que você está andando com Ele por 3 anos, ouvindo tudo que Ele tem para dizer, você viu as coisas que Ele fez. Você percebe claramente que esse mestre foi alguém totalmente diferente de tudo que você jamais viu em toda a sua vida até então. Você percebe que esse mestre foi alguém capaz realmente de fazer milagres. Foi uma pessoa que curava os doentes, que expulsava demônios, que transformava vidas de verdade. Você percebe que esse mestre realmente era alguém que falava e agia com autoridade. Alguém que realmente vivia aquilo que pregava, aquilo que acreditava. Quantos ensinamentos inesquecíveis você pôde ouvir e receber ao longo desses anos? Quanta mudança que aconteceu realmente dentro do seu coração. Quanta esperança você carregava de que tudo mudaria a partir de então, daquele momento, a partir daquela vida, daquela pessoa. Quanta expectativa você tinha que Israel fosse realmente restaurado. Seu coração está assim, ele está vibrando, você está cheio de esperança, cheio de expectativa, mas de repente, esse mestre morre. De repente, esse mestre é capturado, é entregado aos romanos e morre numa cruz. Ele até tinha falado com você algumas vezes sobre esse acontecimento, que ele precisava morrer, que ele precisava entregar a sua vida. Ele tinha deixado claro em algum momento para você que esse momento ele aconteceria, mas não seria o fim de tudo. Mas você não se lembra dessa parte, você não está mais lembrando desse ensinamento. Nesse momento, só sobra tristeza e frustração. Só sobra realmente aquele sentimento ruim de que tudo aquilo tinha desmoronado, tinha acabado. Era assim que o coração dos discípulos tinha ficado nesse momento. Os discípulos, no momento que Jesus morre e dá a sua vida numa cruz, eles estavam abatidos, eles tinham ficado angustiados, tristes, totalmente sem esperança. E não só isso, eles também estavam escondidos, eles estavam apavorados de que eles pudessem também ser presos e executados como o seu mestre tinha sido. Para eles, a morte de Jesus parecia a derrota final, era o fim das suas esperanças. Essa atitude ela tinha sido inclusive evidenciada pelo diálogo daqueles discípulos ao caminho de Emaús, que Lucas vai relatar em Lucas 24, 21. Lembram, 2 discípulos estavam indo ao caminho de Emaús e Jesus, sem que eles tivessem percebido que era Jesus, pergunta por que eles estavam daquele jeito, e eles vão dizer: nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel, e hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. O coração dos discípulos, daquelas pessoas que tinham caminhado com o Mestre, estava completamente destruído, triste, sem esperança. Do ponto de vista humano, esse deveria ter sido o fim do ministério de Jesus. Só que a gente vai ver que a história completa, ela não termina assim. Depois de 40 dias, de repente agora, num momento completamente diferente, tipo, corta a cena, e agora você vê discípulos totalmente corajosos, lá em Jerusalém, diante do templo, pregando uma nova mensagem de esperança. Você agora vê discípulos totalmente prontos a desafiar as autoridades ali daquele tempo, e se fosse necessário, eles estavam prontos a dar a sua própria vida. Não existe dúvida sobre isso entre os historiadores. A discussão é exatamente sobre o que teria acontecido para que houvesse uma mudança tão radical na vida desses discípulos. De um momento de profunda tristeza, de profunda frustração, para agora um momento de total coragem e ousadia e fé, pregando realmente aquilo que o mestre tinha pregado durante todo esse tempo que caminhou com eles.
Segundo esses discípulos, Jesus foi encontrado vivo 3 dias depois da crucificação. Eles realmente viram com os próprios olhos. E eles começam agora a testemunhar. Eles falam: a gente viu o mestre com os nossos próprios olhos. E durante um período de 40 dias, esse mestre agora vivo, ressurreto, apareceu para esses discípulos e falou diretamente com eles por várias vezes. Se esse relato desses discípulos fosse um relato mentiroso, a fé cristã, a fé que eu e você temos hoje, seria a maior fraude de todos os tempos. Mas se esse evento realmente aconteceu, se Jesus realmente voltou a viver depois de ter sido morto, esse é o mais importante acontecimento de toda a história humana. Eu quero afirmar para vocês aqui essa noite: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa verdade, ela é incontestável e é a razão de toda a nossa vida. A gente acabou de ler aqui, essa noite, um texto que mostra para a gente não apenas alguém que foi transformado por essa verdade de que Jesus ressuscitou, mas também as consequências que são inevitáveis a respeito do fato de Cristo ter ressuscitado. Qual é o contexto da carta aos Coríntios? Paulo estava escrevendo uma série de coisas, corrigindo uma série de erros que estavam acontecendo no meio daquela igreja. Só que existia um grupo, também nessa igreja, só a graça mesmo para amar uma igreja assim, tinha um grupo ali que não acreditava na ressurreição dos mortos. Não acreditava que poderia haver, depois da nossa morte, a ressurreição corpórea, que a gente em algum momento fosse realmente ter corpo físico depois de morrer. É isso que a gente crê, é isso que vai acontecer, beleza? Mas tinha um grupo lá na igreja de Corinto que não acreditava. Só que qual é a consequência disso? Se não existe ressurreição depois da nossa morte física aqui, Cristo não poderia ter ressuscitado, como é o que os apóstolos naquele tempo, os discípulos de Jesus, acreditavam e era o que o evangelho verdadeiro pregava. Essa é a base de toda a fé cristã. O evangelho depende desse fato de Jesus ter ressuscitado. Então Paulo precisa acertar esse entendimento na mente, no coração dessas pessoas. E ele vai escrever isso que a gente leu aqui essa noite. Olha, se Cristo não ressuscitou, então a fé que vocês têm tido é totalmente inútil. Ela não serve para nada. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram, aquelas pessoas que morreram acreditando nesse Jesus, nesse Salvador, eles estão perdidos, eles estão em qualquer lugar agora, que a gente não faz ideia do que seja. Se é somente para essa vida que a gente tem esperança em Jesus, se a gente só acredita num Jesus para a gente viver uma vida um pouquinho melhor nesse mundo, então a gente é de todos os homens os mais dignos de pena, de compaixão. A gente é merecedor de pena. Porque realmente, qual é o sentido da gente acreditar numa fé que a base dela diz que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou. O que Paulo está deixando claro aqui, e ele está sendo inspirado totalmente pelo Espírito Santo, é que a ressurreição de Jesus, ela é central para a esperança dos cristãos. Sem a ressurreição, a fé em Jesus seria totalmente inútil. A ressurreição, ela é o fundamento da fé cristã. Se não houvesse ressurreição, não haveria cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu e você estaríamos aqui hoje à toa, ou a gente nem estaria aqui, de forma alguma. O evento da ressurreição, ele foi tão impressionante que, no momento que Jesus morre, o véu do santuário se rasga, a terra treme, os sepulcros, o lugar que as pessoas mortas eram enterradas naquele tempo, se abrem. Existe um relato bíblico sobre isso. E depois que Jesus ressuscita, muitos mortos que acreditavam em Jesus naquele tempo foram ressuscitados também. Isso é Mateus 27, verso 51. Abra sua Bíblia aí, eu queria muito que você abrisse isso aí, porque isso é muito impressionante. Às vezes a gente lê, a gente passa rápido. Mateus 27, 51. Olha o relato do evangelista. No momento que Jesus morre. Vamos ler. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Naquele momento que Jesus deu a vida e ele disse: está consumado. Ali realmente tudo tinha acontecido. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados.
santos, tá? A galera que cria em Jesus aqui nesse tempo, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, eles ainda entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, o evento da ressurreição ele foi tão impactante, foi tão real e forte, que muitos santos que criam em Jesus naquele tempo, tornaram a viver. É claro que depois eles morreram de novo, assim como eu e você um dia vamos morrer também. Só que isso aconteceu para confirmar a obra de Jesus. Era para deixar claro para aquelas pessoas ali que Jesus era realmente o Messias, Ele era Deus e a sua missão de redenção da humanidade ela estava completada naquele tempo. Era um sinal evidente de que a ressurreição de Jesus, guarda isso no seu coração, a ressurreição de Jesus era e é a garantia da nossa ressurreição, da ressurreição dos crentes no último dia, a partir do momento que a gente vai começar a viver a eternidade. Eu e você só acreditamos num céu. Quem é que acha que um dia vai morrer e vai para o céu? Levanta a mão rapidinho. Você só pode levantar a sua mão porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a garantia de que eu e você um dia vamos também ter o nosso corpo ressurreto, glorificado. A gente vai ser salvo e vai viver a eternidade num céu com esse Jesus. Essa é a parte mais incrível do Evangelho, das boas novas de Jesus. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. A morte não pôde derrotar o nosso Salvador. E por isso a gente vai ressuscitar no último dia e vai viver a eternidade com Ele. Diante dessa notícia que é maravilhosa, eu queria destacar aqui 4 lições que são muito importantes desse texto que a gente leu essa noite. Primeira lição. É impossível desassociar a ressurreição da fé cristã. Pode parecer uma coisa muito boba e banal, mas não é. É impossível desassociar a ressurreição da fé cristã. No verso 17, Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. O que a Bíblia está dizendo aqui para a gente é que a base da nossa fé ela é ancorada numa verdade. Eu e você não temos uma fé ao acaso, uma coisa que a gente acredita muito, não. A gente tem uma fé que é uma fé sólida, e ela está baseada numa verdade. Essa verdade é, Jesus se tornou homem, Ele morreu e Ele ressuscitou. Todas essas coisas, elas têm que estar juntas. A nossa crença tem que ser nessa frase inteira. Jesus se fez homem, Ele morreu e Ele ressuscitou. A ressurreição é a parte menos opcional da fé cristã. Sabe, quando você conversa sobre coisas, eu acredito nisso e tal, às vezes você vê diferenças entre as denominações. A ressurreição é algo que não pode haver discussão. Você pode discutir sobre o batismo, se é imersão ou aspersão. Você pode discutir sobre várias outras coisas com outras pessoas. Se a gente tem uma fé comum que nos une, e essa fé está ligada em Jesus, essa fé necessariamente precisa ter a ressurreição na base dela. A ressurreição de Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que Jesus poderia ter sido a pessoa mais sábia, Jesus poderia ter sido a pessoa mais pura, Jesus poderia ter sido a pessoa mais incrível, mais notável, mais impressionante, mais surreal. Jesus poderia ter sido a pessoa mais persuasiva. Se no fim de tudo Ele morresse e não ressuscitasse, não haveria salvação. Não haveria salvação. Não haveria necessidade de fé em nada da nossa parte. Eu e você não precisaríamos crer em coisa alguma. Se hoje nós temos uma esperança de vivermos a eternidade num corpo ressurreto, glorificado como o do nosso Salvador Jesus, isso só é possível porque Jesus de fato ressuscitou. Porque Jesus tornou a viver depois de ter morrido. Só existe evangelho porque houve ressurreição. Só existe evangelho porque houve ressurreição. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Isso é o que deve nos trazer esperança. Eu e você, a gente só é capaz de dar essa boa notícia para outras pessoas. Quando a gente fala que está evangelizando, que fala de Jesus para alguém, a gente só pode fazer isso porque houve ressurreição. Porque a ressurreição foi um fato real que aconteceu.
A consequência disso é que acreditar num Jesus bondoso, um Jesus que fez um bem para a humanidade, um Jesus que mostrou o caminho de amor, um Jesus que ensinou coisas boas aos homens, um Jesus que mostrou o caminho, mas não acreditar na sua ressurreição é o mesmo que a gente acreditar no coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel. Existem pessoas hoje, e essa é a praga da teologia liberal, que vão dizer que Jesus, ele não ressuscitou de fato mesmo. Essas pessoas não acreditam que Jesus tornou a viver com um corpo físico mesmo, carne e osso. A única diferença é que era um corpo glorificado. Vai ter gente que vai dizer que isso não aconteceu. Mas, poxa, é legal seguir a Jesus? É claro, Jesus foi um cara bondoso, ensinou um caminho legal, de amor, de respeito aos próximos, de cuidar das pessoas. O que eu estou querendo dizer e defender que essa noite é o que a gente tem que acreditar com todo o nosso coração, é que se Jesus foi só um cara bondoso, foi só um cara legal, que apontou o caminho, mas ele não ressuscitou, a gente só está acreditando num folclore. A nossa fé, como Paulo diz, é inútil. Esses dias a Lê estava vendo lá na Netflix uma série sobre o folclore brasileiro. Uma série assim, que é bem feita pra caramba, que tem lá o Saci Pererê e tal, uma coisa totalmente de ficção. Acreditar num Cristo sem ressurreição dos mortos é o mesmo que você assistir uma série folclórica, como se ela fosse um documento histórico, verdadeiro, verídico. É como se realmente outra pessoa falasse assim, não, eu acredito em Saci Pererê mesmo. É real, eu já vi com meus próprios olhos. Jesus sem ressurreição é igual a uma fé folclórica. Como Paulo vai escrever, inspirado pelo Espírito, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Se a gente tem hoje um evangelho, se esse evangelho transformou completamente a nossa vida, o nosso coração, isso é porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. É impossível a gente desassociar a ressurreição da fé cristã. A segunda lição desse texto é que, se a ressurreição não existiu, nenhum pecado foi perdoado. E isso é muito grave. Se a ressurreição não existiu, nenhum pecado foi perdoado. Paulo vai continuar no verso 17 e depois no verso 18. Se Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão em seus pecados. E nesse caso, também aqueles que morreram em Jesus, crendo em Jesus, eles estão perdidos. Eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. A entrega de Jesus não foi um fato isolado, não foi um fato aleatório. A vida de Jesus, a entrega dele numa cruz, a sua morte, a sua ressurreição, não foi uma força natural que aconteceu em algum momento da humanidade, só para que Deus mostrasse o amor divino por todos aqueles que viessem a crer. A morte e a ressurreição de Jesus não foi um fato isolado, independente na história, tipo, Jesus morreria de qualquer jeito. E aí Jesus morreu lá e ele ressuscitou e isso aconteceu para Deus mostrar o amor dele. E a partir de agora todos aqueles que crerem, se acreditarem nessa história, vão ser salvos, etc. Como se fosse alguma coisa assim, Jesus faria isso de qualquer jeito. Quero dizer para vocês o seguinte, a morte e a ressurreição de Jesus foi intencional. Foi intencional. Jesus decidiu fazer isso por um propósito específico de salvar aqueles a quem o Pai queria, os eleitos. E se você crê em Jesus e crê no seu sacrifício, na sua ressurreição, você faz parte desse grupo. João capítulo 6, verso 37, Jesus ensinando as pessoas, ele diz, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Depois no verso 39 ele vai dizer, esta é a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O que eu quero dizer nessa lição aqui, essa noite, é que Jesus só deu a própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados e a gente pudesse ter o nosso relacionamento com o Pai, com Deus restaurado. Só existe perdão de pecados porque houve ressurreição. Eu e você só podemos pedir perdão a Deus e a gente pode crer que Ele nos perdoa porque Jesus ressuscitou.
O nosso relacionamento com Deus só é restaurado porque Jesus morreu e ressuscitou. Sabe o que você vem fazer aqui sábado após sábado? Que a gente se reúne aqui para cultuar a Deus. Sabe o momento em que você louva com todo o seu coração, o momento em que você para às vezes no seu dia a dia para orar, para agradecer a Deus. Sabe quando você para ouvir a palavra e pela fé você crê que você está sendo alimentado de fato. Todas essas coisas só são possíveis e só são reais porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu a morte. Se a ressurreição não existisse, nenhum pecado teria sido perdoado, nenhum pecado teria perdão. O nosso pecado só foi justificado diante de Deus porque Jesus pagou um preço que era impagável, de culpa, no nosso lugar. Por isso a gente hoje pode ser alcançado pela graça. Por isso a gente é capaz de se reunir num lugar como esse. E mesmo sem ter dignidade nenhuma de levantar as mãos diante desse Deus tão santo, puro e perfeito, e grandioso e poderoso, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Porque Jesus deu a própria vida e Ele ressuscitou. Por isso a gente vai viver eternamente. E Paulo ainda vai acrescentar que sem a ressurreição, a vida terrena era a única coisa que restaria para a gente. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão nos seus pecados, nada teria sido perdoado, obviamente, e também os que dormiram, os que morreram em Cristo estão perdidos. De nada adiantaria crer numa salvação que não tivesse a garantia real, que é a ressurreição. O que eu estou querendo dizer é que a gente só pode ter certeza que um dia a gente vai ressuscitar com Jesus. E a nossa vida hoje faz sentido aqui nesse lugar, porque existe uma garantia que foi dada por Jesus, que é a sua ressurreição. Jesus realmente ressuscitou. Isso é um fato histórico, isso foi real. E por isso ter acontecido hoje, eu e você podemos participar dessas bênçãos do Evangelho. Que é não só crer nele aqui nesse mundo, não só ter os nossos pecados perdoados e ter o nosso relacionamento refeito, mas todas essas coisas, o fato da gente um dia também viver eternamente com esse Jesus e como esse Jesus. Não é possível a gente pensar em vida após a morte se não tivesse tido a ressurreição do nosso Salvador. Se a ressurreição não existisse, nenhum pecado teria sido perdoado e não haveria eternidade para ninguém com Deus. A terceira lição desse texto é: sem ressurreição, a vida não tem sentido. Sem ressurreição, a vida perde todo o sentido. Verso 18, Paulo vai dizer, cara, nesse caso, aqueles que morreram acreditando em Cristo estão perdidos. Ou seja, eles não estão em lugar nenhum. Como que você explica quem morre se não tem ressurreição? E aí ele vai acrescentar no seu argumento, no verso 19, se é somente para esta vida que a gente tem esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se não houvesse ressurreição, a gente seria digno de pena. A gente seria digno de pena, nossa vida seria uma perda de tempo. A gente teria tão pouco tempo para encontrar algum sentido na nossa vida tão breve, tão curta. A gente teria que dar um jeito. Porque para que a gente viveria? A gente teria que lutar por coisas passageiras, temporárias, sem sentido nenhum. Coisas que teriam valores totalmente curtos, porque eles teriam que durar só a nossa vida aqui. Qual seria o significado da vida? É muito interessante o argumento de Paulo aqui. Ele está dizendo o seguinte: ainda que as palavras de Jesus tivessem feito diferença na vida das pessoas, aquelas pessoas que tinham crido em Jesus, aquelas palavras tivessem sido bonitas, tivessem realmente feito alguma diferença para a vida delas, ainda que Jesus tivesse impactado a sua geração, ainda que Jesus tivesse realmente vivido de uma forma que até hoje tivesse gente vivendo como Jesus ensinou, se Jesus não tivesse ressuscitado, se Ele não tivesse tornado a viver, e a gente só estivesse vivendo um pouco melhor aqui nessa vida passageira, a gente seria digno de compaixão. Tá ligado? Se a gente só acreditasse, se fossem realmente só palavras bonitas e tal, Jesus não tivesse ressuscitado, e a gente cresce nisso como uma filosofia de vida, não, eu vou viver melhor, eu vou acreditar nesse amor, eu vou viver assim para fazer o bem para as pessoas, mas sem ressurreição, a gente seria digno de pena. É isso que está sendo argumentado aqui. Em outras palavras, sem ressurreição a vida não teria o menor sentido.
E a quarta e última lição, que é uma consequência de todas essas, é que toda a nossa esperança ela está baseada no fato de Cristo ter vencido a morte. Porque Cristo morreu e ressuscitou, essas três coisas podem acontecer. A nossa fé ela está firmada num fundamento sólido, os nossos pecados estão perdoados e a nossa vida hoje tem um sentido e a gente pode ter esperança. É isso que o texto está ensinando para a gente. Toda a vida cristã, ela faz sentido e a gente pode seguir a nossa caminhada em direção a Jesus. E por causa disso, eu e você somos ou deveríamos ser capazes de suportar qualquer sofrimento e qualquer dor por amor a Jesus. Nós deveríamos ser capazes de suportar qualquer angústia pelo reino. Por isso, hoje, nós somos chamados a servir uns aos outros. Por isso, hoje, nós somos chamados a amar como Cristo nos amou. Por isso, hoje, eu e você podemos dizer que nós temos uma vida mais prazerosa e mais feliz do que as pessoas que ainda não conhecem Jesus. John Piper, um pastor americano, teólogo, ele escreve um livro, e nesse livro ele conta a história de um casal de dois velhinhos que se aposentam e vão morar num lugar muito bonito, na beira de uma praia. E esses dois velhinhos começam a colecionar conchinhas, que eles começam a catar ali na beira da praia. E ele conta a respeito desses dois velhinhos que decidiram viver o resto da vida dessa forma, em que eles vão agora viver essa vida tranquila, catando conchinhas e colecionando essas conchinhas. E ele vai dizer que muitas vezes a gente ouve histórias de cristãos dando a própria vida por Jesus, em países em que são realmente perseguidos e tem que dar a própria vida. A gente ouve história de gente que é queimada por causa do Evangelho, de gente que é destruída por causa do Evangelho, gente que é martirizada, torturada por crer em Jesus. E a gente pensa assim, caramba, que tragédia essa pessoa ter dado a vida assim por Jesus, ela ter morrido dessa forma. E ele vai dizer o seguinte, isso não é tragédia, isso é uma glória. Tragédia é um casal ir morar na beira de uma praia, passando o resto da vida para colecionar conchinhas. Dar a vida por Jesus é uma honra, é motivo de glória. E deveria ser assim para a gente hoje. Se Jesus vive e tudo que Ele fez foi por amor a nós, dar a nossa vida agora por Jesus é o que existe de mais glorioso e mais maravilhoso que a gente pode fazer, é a maior honra. Porque toda a nossa esperança ela está baseada no fato de Cristo ter vencido a morte. Isso é maravilhoso. Eu queria destacar duas aplicações para a gente precisa trazer isso para o nosso coração. A primeira aplicação diante disso que a gente aprende com esse texto maravilhoso é: a gente precisa se maravilhar com Jesus e com a sua vitória sobre a morte. Esse fim de semana é um fim de semana que a gente está falando sobre isso, a gente está trazendo isso à memória. Todas as pessoas no nosso Instagram estão falando, Jesus ressuscitou, Jesus deu a vida por nós, esse é o motivo principal da Páscoa, essa é a razão. Quantas pessoas, até aquelas pessoas que você conhece que nunca falaram de Jesus, nunca se mostraram acreditar em alguma coisa, ter crença em alguma coisa, mas estão lá porque elas acham que isso é uma palavra bonita, de esperança e de amor, estão lá falando, Cristo ressuscitou, mas eu e você, será que a gente está entendendo o que de fato aconteceu? Jesus deu a vida, Ele morreu, só que Ele tornou a viver, e por causa disso, todo o Evangelho é o que é, por causa disso a nossa crença faz todo sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado como Ele ressuscitou, tudo seria inútil, como Paulo defende aqui. A ressurreição é um fato histórico, ela aconteceu, Jesus hoje está vivo, em algum lugar que a gente não sabe onde, mas Ele está hoje em carne e osso, em algum lugar, Ele vive, totalmente exaltado. Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, um dia Ele vai voltar para iniciar mesmo esse reino perfeito em que Ele vai reinar para todo sempre, e a gente vai adorar e vai viver eternamente na sua presença. Jesus está vivo, isso não é uma alegoria, isso não é uma metáfora, não é uma história bonita contada que ficou ao longo das histórias como se fosse uma lenda.
Tem pessoas que dizem assim, Jesus ressuscitou no nosso coração. Jesus, ele agora vive dentro de nós. Tipo assim, seus ensinamentos estão vivos agora, aqui dentro, até hoje. Ele está figuradamente entre nós, porque Jesus é a razão e etc. Jesus ressuscitou de verdade. Isso é um fato histórico. A própria palavra vai dizer, Atos capítulo 1, verso 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Jesus se apresentou para os seus discípulos e deu prova, ele comeu ali para mostrar, olha, eu estou aqui. Como que um espírito vai comer com vocês? Eu estou aqui mostrando para vocês que eu estou vivo, eu estou aqui com vocês, vocês estão me vendo. Ele realmente tornou a viver. Paulo também vai falar sobre isso, nesse mesmo texto aqui, nesse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, um pouquinho antes, versos 3 ao verso 8. Paulo vai dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez. Depois, ele apareceu a Tiago e então ele apareceu a todos os apóstolos. Depois, ele apareceu também a mim. Jesus não só ressuscitou, como ele fez questão de dar provas indiscutíveis para aquelas pessoas, eu ressuscitei, eu estou vivo, vocês estão me vendo. Isso não é um fantasma, isso não é uma invenção da cabeça de vocês, não. Eu ressuscitei como deveria ter sido feito desde o início. Isso é real, isso é um fato histórico. Jesus está vivo hoje. Jesus está vivo hoje. E aí Paulo vai dizer, que todas essas pessoas viram. Ou todo mundo combinou de contar uma mentira, ou todo mundo inventou uma historinha que permaneceu até hoje, ou a ressurreição é realmente um fato histórico. Se você, meu irmão, crê nisso, que Jesus voltou a viver em carne e osso, isso precisa causar deslumbre, porque isso é impressionante, isso é maravilhoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um velório, se já teve alguém perto de você que faleceu, algum amigo, algum parente, alguma pessoa conhecida. Quando a gente vai num velório, a gente percebe ali que a vida é muito frágil, a vida é muito curta, é muito breve, a qualquer momento a gente pode partir daqui. Como o salmista vai dizer na palavra, a vida é como um sopro. A gente é tão frágil, a vida é tão curta que é como se fosse um sopro. O que dá esperança para a gente de que esse não é o fim de tudo, é a garantia da ressurreição de Jesus. Por isso a gente vai ter um corpo ressurreto e a eternidade como o próprio Jesus, com o corpo glorificado dele e com ele, porque a gente vai viver na sua presença para sempre. Essa é a consequência de Jesus ter ressuscitado. Se isso não é incrível para você, eu não sei o que mais pode te deixar impressionado. Jesus venceu a morte, aleluia. Isso é maravilhoso, é a melhor notícia de todas. A gente precisa se deslumbrar com essa notícia, ela é verdadeira, ela é um fato, ela aconteceu. Jesus está vivo hoje. A segunda aplicação para a gente é que a gente tem que agradecer por a gente ser alcançado pela graça de crer nessa ressurreição. Nós precisamos ser gratos, a gente precisa agradecer pela graça da gente crer nisso. Se você está me acompanhando, se você acredita nessas coisas que estão sendo faladas aqui, isso é graça de Deus pela sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Nem todos creem nesse evangelho como nós cremos. Nem todos creem nessa boa notícia. Sexta-feira eu estava vendo um podcast com a minha esposa, com a Lê. Eu adoro ver esses podcasts, assim, me amarro ver entrevista, as histórias que os caras contam, etc. E era uma entrevista bem bacana, assim, um cara, gente boa pra caramba, um mágico engraçado, um cara legal, fazia umas mágicas bacanas e tal. Só que ele declaradamente ateu. No meio ali do programa ele vai dizer isso. Cara, eu acredito só na ciência, naquilo que a gente pode provar, naquilo que a gente pode mostrar e etc. E aí estava tentando desmistificar algumas coisas espirituais. Aí ele até tocou num ponto assim, que ele discorda totalmente de charlatões que usam, né, a fraqueza das pessoas e a fé e etc. por causa disso e tal. E aí ganham dinheiro em cima das pessoas. Isso eu concordo totalmente com ele, porque tem muita gente charlatã mesmo que mente e finge que está... acontecendo alguma coisa espiritual, sobrenatural. Só que aí, por ele acreditar nisso, com todo o empenho dele, com toda a força dele, que não existe nada sobrenatural, que não existe nenhuma vida além dessa física aqui, que os nossos olhos podem ver,
ele começou a tentar defender essa ideia. Ele falou assim, porque aí o apresentador ficou assim, pô, mas aí como é que vai ser? Eu não sei, eu acho que existe um Deus. E aí se você morrer, o que acontece? Aí ele se virou para o cara e falou, pô, você lembra alguma coisa antes de você ter nascido? Você lembra? Ou você só tem consciência a partir de um determinado momento da sua vida, daí para frente? Você não lembra de nada antes da sua vida existir. Quando a gente morrer vai ser assim, vai ser um nada. A gente não vai acreditar em nada. Só que a consequência disso é trágica, porque ele foi e falou, cara, eu acredito que a gente só tem essa vida aqui para viver, depois é nada, acabou, tudo é aleatório. Então eu tenho que viver ao máximo. E aí ele continuou falando, eu morro de medo de morrer, eu morro de medo da morte. Porque se eu morrer vai acabar tudo, o que vai acontecer com a minha vida? E ele diz, cara, eu preciso viver a minha vida intensamente, ao máximo, porque toda a minha vida está aqui, nesse mundo, nesse curto espaço de tempo. Imagina viver uma vida assim. Sério, imagina viver uma vida assim. Como deve ser horrível não ter esperança em nada, em um momento nenhum. Imagina que fatalidade seria. Imagina você viver uma vida, dessas vidas que passam por algumas tragédias totalmente inesperadas. Que fatalidade seria? Imagina você descobrir uma doença que só te dá alguns meses de vida. Seria totalmente injusto. Imagina você viver de repente numa época de guerra, e toda a sua vida se resumia a lutar por um país, e você ter que dar a sua vida por um país. Imagina você passar por algum sofrimento, na mão de algum assassino, de alguma pessoa muito má, você sofreu alguma injustiça nesse mundo, em que você não consiga ter algum tipo de justiça retributiva. Como viver assim? Como a gente falou antes aqui, toda a nossa esperança está baseada no fato de Cristo ter vencido a morte. Então a gente precisa ser muito grato pela graça da gente acreditar nessa verdade. O que é mais bizarro de tudo é que essas pessoas acreditam num Jesus histórico. Elas acham que Jesus foi uma boa pessoa, que Jesus realmente pode até ter existido, existem relatos, documentos históricos, mas não acreditam na parte principal da história, na ressurreição. Mas Cristo sem ressurreição não existe. Não existe. Para concluir, uma das coisas mais impressionantes sobre a nossa fé, na minha opinião, é que a cruz não foi um plano B de Deus. Porque Deus criou todas as coisas, aí o homem pecou, tudo desandou. E aí Deus quis buscar então agora um outro plano. Deixa eu aqui fazer agora, dar aqui um plano para que as coisas continuem. Não, a cruz já fazia parte da criação, antes de tudo vir a existir. Tem um professor do seminário que uma vez ele falou uma coisa linda. Antes de Deus falar haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Quando Deus criou todas as coisas, lá no Gênesis, a cruz já estava naquele plano ali, naquela criação ali. Eu fico imaginando, imagina Deus já formando ali aquele lugar, aquele espaço em que Ele daria a própria vida. Como pode isso? Como pode isso? Jesus sempre soube que ressuscitaria e faria isso por amor a cada um de nós, todos aqueles que creem no seu Evangelho. A ressurreição, ela realmente aconteceu e é o acontecimento mais importante e incrível de toda a história humana. Essa é a base da nossa fé. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus está vivo hoje. Essa verdade ela é incontestável e é a razão de toda a nossa vida. Que isso realmente cause deslumbre no nosso coração e leve a gente a ser totalmente grato por acreditar nessa verdade, porque ela faz toda a diferença para a gente. Amém? Deus abençoe, querido. Eu queria pedir para você ficar em pé nesse momento, para a gente louvar, adorar com todo o nosso coração mesmo, sabe? Com os louvores que vão ser cantados aqui. Agradeça a Deus por essa obra incrível, maravilhosa que Ele fez por cada um de nós. Amém.